Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá para a última aula da semana, encerrando o período, pertinho de encerrar o período. Hoje nós vamos fechar as conjunções, com as conjunções comparativas e conformativas. Então vamos lá? Bem, projeto de fluência, hoje é o último dia da semana, então vocês vão mandar aquele áudio maroto para mim com a leitura do texto. Façam a leitura do poema, hoje eu quero ver com aquela entonação, respeitando a pontuação, a respiração, tudo bonitinho, direitinho. Me manda o áudio e isso vai fazer parte da atividade de vocês de hoje, tá bom? Quero receber de todo mundo. Agora sobre as conjunções subordinativas, né? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar as duas últimas conjunções, as comparativas e as conformativas. Então vamos entender que tipo de sentido, que tipo de ideia elas dão à oração, ao período em que elas são empregadas, tá certo? Porque aqui tem informação. Primeiras comparativas são aquelas que iniciam uma oração que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Ou seja, né, falando em outros termos, essas conjunções elas vão iniciar uma oração em que está acontecendo uma comparação. Dois elementos estão sendo comparados. A conjunção comparativa vai aparecer na segunda oração, ou seja, na outra oração em que os elementos estão sendo comparados. A estrutura é a mesma, nós vamos ter um período composto em que a conjunção faz essa conexão. E nas comparativas nós vamos ter dois elementos sendo comparados. Aqui um conjunto das principais conjunções conformativas, destacar a conjunção como. Ela é aquela que deixa a ideia mais clara, a ideia de comparação mais clara. Então vamos ver aqui e analisar um exemplo. As ideias chegavam com uma entrega rápida. Bem, primeiro de tudo, a gente localiza os verbos. Chegavam aqui no início do período. Agora notem que nós não temos nenhum outro verbo aqui manifestado. As ideias chegavam com uma entrega rápida. Mas se a gente analisar o sentido profundo dessa oração, a gente vai perceber que existe sim um segundo verbo. O verbo chega aqui na segunda parte. As ideias chegavam como chega entrega rápida. Então, temos sim um segundo verbo no sentido profundo. Esse verbo está subentendido, tá certo? Ele está oculto dentro dessa oração, mas a gente consegue perceber. Fazendo a conexão entre esses períodos, nós temos a conjunção como. Falei para vocês, ela é aquela que deixa a ideia de comparação mais clara. Na conjunção, a gente consegue identificar as orações. Então, as ideias chegavam, oração 1, com uma entrega rápida, a oração 2. Agora, pessoal, por que o como é uma conjunção comparativa? Observem que aqui ele faz a conexão entre as duas orações, a oração 1 e a oração 2, estabelecendo essa ideia de comparação. Ele está comparando o quê? Ideias com entrega rápida. Então, nós temos dois elementos sendo comparados. E a conjunção está fazendo o quê? Está introduzindo a oração do segundo elemento, onde aparece o segundo elemento, que é a entrega rápida. Por isso, é uma conjunção comparativa. Estou fazendo uma comparação, comparo elementos. As ideias têm semelhança com a entrega rápida, ou seja, a velocidade. As ideias chegavam como entrega rápida. Isso quer dizer o quê? Que as ideias estavam chegando rapidamente, estavam chegando prontamente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Conjunção comparativa, ela vai introduzir uma oração em que dois elementos estão sendo comparados, porque há algum tipo de semelhança, algum tipo de relação entre eles, tá certo? Conjunção comparativa. Sempre que você suspeitar que uma conjunção é comparativa, diga que eu dou, tenta substituir pelo como. O como ele deixa bem clara essa ideia da comparação, beleza? Agora, as conformativas. O nome já dá uma pequena ideia de como elas funcionam. São conjunções conformativas aquelas que indicam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. O que é que isso significa? Você apresenta, uma ideia é apresentada na oração principal e algo é apresentado na segunda oração de acordo com aquilo que foi dito na primeira oração. Ou seja, conforme aquilo que foi dito na primeira oração, segundo aquilo que foi dito na primeira oração. Tá certo? Então a conformativa é isso. Uma ideia apresentada na oração principal e uma segunda ideia aparece na oração subordinada de acordo com aquilo que foi dito na oração principal. Olha aqui no exemplo.
O artista repassa as impressões segundo lhe chegam à alma. Então, os verbos são repassa, no início do período, e chegam na parte final do período. A conjunção é segundo. Observe que ela tem o mesmo sentido de conforme, que é o conforme é a conjunção conformativa que deixa mais clara essa ideia, né? Essa ideia da concordância, do acordo entre aquilo que foi dito na oração principal e o que foi dito na oração subordinada. Então, como a gente já identificou a conjunção, a gente consegue identificar quem é a oração 1, o artista repassa as impressões, e a oração 2, segundo lhe chegam à alma. Agora, a conjunção conformativa, segundo. Observe aqui a ideia, como é que funciona. Na oração 1, na oração principal, nós temos o artista repassa as impressões. E de acordo com isso, eu tenho a informação da segunda oração. Segundo lhe chegam à alma. Então, aquilo lhe chega à alma, as impressões do artista lhe chegam à alma de acordo com o que ele repassa. Então, conforme ele repassa, as impressões lhe chegam à alma, ou conforme elas lhe chegam à alma, ele repassa para o seu público, tá certo? Então, aquilo que é mencionado na primeira oração está de acordo com aquilo que é mencionado na segunda oração. Está em conformidade. Observe que a gente pode substituir pela conjunção conforme sem afetar em nada o sentido. O artista repassa as impressões conforme lhe chegam à alma, tá certo? Então, é essa a relação. A conformidade é quando a ideia repassada nas duas orações, elas estão de acordo entre si, elas estão em harmonia entre si, tá certo? Então, como são bem simples, são bem fáceis de ser compreendidos esses conceitos, eu trouxe somente um exemplo de cada um e agora a gente já vai exercitar. A atividade está lá no livro didático de vocês, viu? O livro do 8º ano, página 289 e 290, esqueci aqui uma letrinha. Questão 3, somente a questão 3, viu? Ela tem o item A até o item E. Não precisa copiar as perguntas, tá, pessoal? Basta responder. Não precisa se preocupar com isso. Não se preocupe, que não precisa copiar, basta somente responder. Então é isso, fim de período, aula mais curtinha, encerramos por hoje. Não esqueça de ficar em casa, de ler um bom livro, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e estou lá à disposição para receber, tirar dúvidas de vocês e receber as atividades que vocês vão mandar prontamente logo após a aula, tá bom? Grande abraço a todos. Até!